Bem-vindo ao podcast do Doutor Saúde do Dicas Curtas. Em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente. Como é gostoso degustar líquido durante a refeição. Aquele copão de suco de laranja, uma coquinha bem gelada, ou até mesmo um copo de água. Então já deve ter se perguntado, por que estou sempre indigesto, com azia, queimação no estômago logo após a refeição? Olá, aqui é Abílio Ceroni, seu doutor saúde do Dicas Curtas. E se você se identificou com alguma dessas perguntas, provavelmente você está fazendo tudo errado na hora da refeição. E nesse episódio, você vai aprender os cuidados de uma refeição ideal. Então vamos lá. É comum iniciarmos a refeição comendo logo a carne. Claro, ela está quentinha, é saborosa e esfria rápido no prato. Ou talvez tomando aquele copão de suco de laranja. Afinal, estamos com fome e a sede se confunde muito com a fome. E para aliviar a sensação de sede, ingerimos líquidos nas refeições. Em geral, muito líquido. E aqui mora um dos grandes perigos. Afinal, a mídia vive falando para a gente beber muita água, não é verdade? 2 a 3 litros por dia. Então vamos beber líquido. Ora, é errado. Tudo tem sua hora. E na hora da refeição, certamente não é a hora de ingerir líquido. Sabe por quê? Simplesmente porque o seu corpo precisa de acidez para digerir o alimento. Em torno de 2 é o pH ideal para digerir a proteína que você ingere. E se você ingere líquido, o que vai acontecer? Você irá diluir o ácido clorídrico que está no seu estômago, responsável pela digestão. Alterará o seu pH. Imagina só. Primeiro, você come aquela variedade de alimentos, ou seja, precisa de uma infinidade de enzimas digestivas diferentes. Segundo, sua válvula pilórica, uma portinha do estômago que controla a saída do alimento, é regulada pelo pH. Se o pH não chega a 2, ela não se abre, ficando aquele estômago infartado de comida, liberando gases, fazendo um refluxo para o esôfago. Ou seja, ele retorna voltando do estômago para o esôfago. E como o pH do esôfago é diferente do pH do estômago, mais alcalino, você sente aquela queimação, aquela azia, aquela gastrite. E terceiro, com o passar da idade, principalmente depois dos 40 anos de idade, sua taxa de produção do ácido clorídrico, ela diminui. Então a necessidade de ingerir menos alimentos ou até mesmo suplementar com alimentos ácidos como o abacaxi, na hora da refeição, se faz necessário. Agora que você sabe os principais motivos da sua queimação no estômago, para finalizar, aqui vão 5 dicas para facilitar a sua digestão. Acesse o nosso site www.ceroni.com.br e adquira nosso livro Hábitos Ceroni, ou cadastre-se para o nosso próximo workshop. Dica número 1. Corte os líquidos na hora da refeição, exceto uma colher de vinagre ou de limão. Isso até ajuda na sua digestão. O ideal é ingerir 30 minutos antes ou 2 horas depois. Dica número 2. Mastigação. Alimentos sólidos devem ser mastigados em torno de 30 a 40 vezes. Isso faz com que o carboidrato seja digerido na boca, diminui o hormônio da fome, que é a grelina, aumenta a produção de enzimas digestivas, ajuda na saciedade, que vem próximo dos 15 minutos de refeição, e se você engole a comida,
você vai continuar com a compulsão alimentar. Não mata sua fome nunca, a sua digestão vai pro brejo, entendeu? Aprenda a curtir o alimento, deguste, saboreie, nada de fast food, de alimentar-se rápido. Faça a refeição como um hábito de meditação, aprecie o alimento que nutre o seu corpo. Sinta o cheiro, a textura e principalmente o sabor. Dica número 3. Proporção. O seu almoço, que é a principal refeição do dia, a hora que você se alimenta mais e provavelmente é a hora que mais causa essa queimação, deve conter uma proporção mais ou menos assim. Imagina sua mão fazendo uma concha. Então, sua refeição deve conter 1 concha de carne e 3 conchas de frutas, verduras e legumes. Dica número 4. Inicie sua alimentação sempre pela salada de folhas. Além de ser rico em fibras, em vitaminas, em sais minerais, deve conter um fio de azeite de oliva extra virgem prensada a frio para lubrificar o trato digestivo e vai facilitar a absorção das vitaminas lipossolúveis e de 1 colherzinha de vinagre de maçã, porque além de curar mais de 300 doenças, ela ajuda a acidificar o seu estômago para facilitar a digestão das proteínas. A dica número 5. Se sua queimação no estômago iniciou antes da refeição, então pode ser excesso de acidez. Daí, os medicamentos como bloqueadores de prótons são indicados, como é o caso do omeprazol. Agora, o que é mais comum, se a sua queimação começou após a refeição, e aqui vem um erro muito comum pela população e causa de câncer no esôfago e até mesmo de depressão, por favor, preste atenção. Queimação após a refeição provavelmente é refluxo do suco gástrico no estômago para o esôfago. Então, não se deve tomar antiácidos, omeprazóis. Isso fará piorar sua digestão. Falta de ácido, hipocloridria, ou porque bebeu líquido, ou porque exagerou na carne e provocou o refluxo, deve-se aumentar a acidez, ou com alimentos ácidos, ou com enzimas digestivas, como por exemplo, cloridrato de betaína. Mas enfim, a automedicação é um erro grave e por isso, se você tem esse problema diariamente, não se automedique, certo? Caso contrário, você vai estar provocando uma desnutrição e até mesmo uma doença mais severa. Então, antes de iniciar as dicas, consulte o seu médico e avalie seu estado de saúde para saber qual o seu verdadeiro problema. Se você ainda não se atentou para a importância de uma digestão adequada, comece a prestar atenção e pratique as dicas que você vai sentir toda a diferença. Então, o que você achou dessas dicas? Qual assunto você gostaria de saber mais a respeito? Continue acompanhando este podcast. Eu sou o Abílio Ceroni, seu doutor saúde do Dicas Curtas. E para saber mais, acesse o nosso site www.ceroni.com.br e adquira o nosso livro Hábitos Ceroni ou cadastre-se para o nosso próximo workshop. Um abraço e até a próxima dica! Conheça os demais experts em www.dicascurtas.com.br.